E aí chegou a hora da nossa questão comentada, chegou a hora da FCC, essa hora daqueles alunos, daqueles candidatos, daquelas pessoas que querem fazer normalmente uma questão de concurso de tribunais. Claro que a FCC faz outras provas, mas o foco, a maioria das vezes que você encontra um edital da FCC é sobre tribunal. E aí a questão de hoje, você está vendo, mais uma vez, é de um assunto que nós já tratamos aqui, que é o assunto da concordância. E a questão disse assim: as normas de concordância estão respeitadas em... Letra A. Deflagrada em 1789 com a queda da Bastilha, prisão parisiense, onde se confinava criminosos e dissidentes políticos, a Revolução Francesa levou milhares de condenados à guilhotina. Letra B. A maré das inovações democráticas na Europa e nos Estados Unidos chegariam com algum atraso ao Brasil, mas com efeito igualmente devastador. Letra C. As ideias revolucionárias do século XVIII, apesar do isolamento do país, viajava na bagagem da pequena elite brasileira, que tivera oportunidade de estudar em Portugal. Letra D. No final do século XVIII, haviam mudanças profundas na tecnologia, com a invenção das máquinas a vapor protagonizadas pelos ingleses. E letra E. Em 1776, ano da independência dos Estados Unidos, havia 9 universidades no país, incluindo a prestigiada Harvard, e chegava a 3 milhões de exemplares por ano a circulação de jornais. Somente aqui, nessa seção de questões comentadas, essa é a terceira questão de concordância verbal que aparece. Por quê? Porque o assunto na FCC é cobrado amplamente. Você quer aquele tempinho? Você não conseguiu achar o erro na minha leitura? Então, dê uma congelada na sua tela, coloque a questão aí, pense a respeito, se dê a oportunidade de acertar e em seguida eu comento com vocês. Pessoal, veja que na letra A está dizendo assim: prisão parisiense onde se confinava. Eu quero tratar com vocês a respeito de uma regra importante de concordância, que é a regra dos verbos que têm a partícula se. Por exemplo, vende-se muita cerveja nesta época do ano. Eu costumo dizer que a gente foi acostumado na escola a ver uma frase como essa e o professor dizer assim: olha, alguém está vendendo muita cerveja, mas eu não sei quem é. Então o sujeito é indeterminado. Isso parece que faz sentido, mas só parece, porque, veja só, vende-se muita cerveja, coloca aí na tela, nessa época do ano. Esse verbo é um verbo transitivo direto, porque você aprende assim: quem vende, vende alguma coisa. O quê? Então saiba o seguinte: sempre que o verbo for transitivo direto e tiver a partícula se, o que você pensa que é o objeto direto, na verdade é um sujeito da voz passiva. Professor, não entendi. Então entenda agora. Ao dizer na tela, vende-se muita cerveja nesta época do ano, é a mesma coisa de dizer que muita cerveja é vendida nesta época do ano. Então, se na frase 2, muita cerveja é o sujeito, na frase 1, da mesma forma também é. Olha essa outra frase. Vendem-se bebidas alcoólicas a menores naquela barraca. O verbo também é transitivo direto. Quem vende, vende alguma coisa. Vendem-se o quê? Então, o que você pensa que é o objeto direto é o sujeito. Acompanhe, então. Bebidas alcoólicas, que é o sujeito, são vendidas a menores naquela barraca. Então, na primeira frase, muita cerveja é sujeito singular, é um verbo no singular. Na segunda frase, bebidas alcoólicas é um sujeito plural, então são vendidas ou vendem-se é plural. Então, encontrou um verbo com a partícula se, e tem muitas vezes que você vai encontrar, você vai olhar se ele é transitivo direto ou não, porque ele pode não ser. Acompanhe comigo. O que é não ser transitivo direto? Esse providenciou-se o quê? A documentação. Porque a documentação foi providenciada. Providenciaram-se o quê? As cópias.
Então, as cópias foram providenciadas. Isso que está em vermelho aí nas duas frases é o sujeito. Ok? Entregou-se o quê? O cartão de vacina. O cartão de vacina foi entregue. Isso que está em vermelho é o sujeito. Mais uma. Entregaram-se as cópias do contrato. As cópias do contrato foram entregues. Isso que está em vermelho é o sujeito. Então, anote isso e não se esqueça. Todo verbo transitivo direto com se, o que está depois dele é o sujeito. E quando não é? Agora sim, veja aí uma que não é. Pensou-se em uma solução mais racional. Este verbo é um verbo transitivo indireto. Porque você pensa, não é o que, é pensou-se em que. Sujeito não pode ser preposicionado. Então, esse termo, em uma solução, é o objeto indireto. Sempre que o verbo for transitivo e indireto com o se, olha aí sim, o sujeito é indeterminado. E, portanto, eu devo dizer também que pensou-se em medidas punitivas. Seja uma solução ou sejam várias medidas, eu não posso passar para o plural. Por quê? Porque o termo não é o sujeito. Mais uma. Recorreu-se ao tribunal mais uma vez. Não é recorreu-se o quê? É recorreu-se a quê? Ou a quem? Então, se ao tribunal é um objeto indireto, ainda que fosse a pessoas amigas, que também é um objeto indireto, o verbo recorrer não vai mudar. Então, todas as vezes que eu tiver o verbo com a partícula se e ele for transitivo indireto, o sujeito é indeterminado, como nessa terceira frase. Olha aí. Precisa-se de um morador para ser síndico. Esse morador, ele é preposicionado, isso é um objeto indireto. Então, se fosse de pessoas disponíveis, no plural, continuaria sendo precisa-se. Então, eu não posso dizer que o verbo com a partícula se sempre seja singular. Não, eu posso dizer, estou até voltando à questão, que a letra A está errada. Porque onde se confinava o quê? Criminosos. Então, criminosos e dissidentes é o sujeito. Eles eram confinados. Então, tem que ser o quê? Onde se confinavam. Não é a letra A. Lamento se você errou. Vamos ver se é a B. A letra B de bola, o verbo que nós temos é o verbo chegar. O que chegaria com algum atraso no Brasil? A maré das inovações democráticas. Então, se é a maré não chegariam, a maré chegaria. Quando o núcleo do sujeito for uma palavra singular e a maré é singular, o verbo só pode ser singular. Marcou B? Ih, errou também. Olha a letra C. Na letra C, eu tenho o seguinte verbo, viajava. O que viajava na bagagem? As ideias. Então, se são as ideias revolucionárias, elas não viajavam, elas viajavam. Então, a letra C também te empurrou para baixo, caso você tenha marcado. Quem sabe a D? Vamos ver a letra D de dado. Na letra D de dado, a gente tem o verbo haver. E o verbo haver aí está no sentido de existir. Existiam mudanças profundas. A mesma coisa acontece na letra E. Tem o verbo haver. Existiam 9 universidades. E aí, gente, vem um outro caso de concordância que nós já tratamos aqui quando comentamos uma outra questão. Se você não lembra essa questão, se você não se lembra dela, joga lá no Google e procure uma questão comentada, ou então entre aqui, procure pelo meu nome que você vai encontrar. Eu já disse a vocês que o verbo haver, no sentido de existir, não tem plural. Ele é um verbo impessoal. Então pegue as opções aí. Quando a letra D de dado disse que haviam mudanças, ela errou. Existiam mudanças, mas havia. E a resposta é a letra E. Ou eu tenho que dizer que existiam 9 universidades, ou, como disse a letra E, havia 9 universidades. Então, essa questão trabalhou 3 casos.
o caso do verbo com a partícula se, o caso da identificação do sujeito e o caso do verbo haver impessoal. Não deixe de treinar. Não deixe de fazer questões, se é o seu foco, um concurso da FCC. Nós traremos outras questões para você. E em breve, em www.ivalonline.com.br, o nosso curso, o Português da FCC, trazendo questões como essa e trazendo teoria um pouco mais detalhada do que essa que eu apresentei aqui agora. Tá bom? Obrigado pela atenção. Espero que você tenha aprendido mais uma coisinha e a gente se fala a qualquer momento. Tchau.